Pandemia. Estamos vivendo uma pandemia de coronavírus. Mas o que é uma pandemia? Vamos tratar nesse vídeo de hoje o que seria uma pandemia, o que ela pode causar à humanidade e como ela já ocorreu no passado, qual é a evolução das pandemias historicamente pelo mundo. Fique conosco. Olha só, pandemia é quando o governo de um país ele fala: joguei a toalha, não dou conta mais, perdi, acabou, já era. Quando uma epidemia de uma doença, epidemia é dentro de um país, quando ela sai geograficamente daquele país e vai para outros países também, ela se torna uma pandemia. Então, pandemia é quando os governos perdem o controle geograficamente de um surto de uma doença. Pode ser viral, pode ser epidemiológica, pode ser uma peste, vários tipos de doença. Quando os governos perdem o controle, ela passa a ter uma escala mundial. Então, a responsabilidade do tratamento daquela doença deixa de ser exclusivamente de uma única nação, de um único país, e passa a ser de responsabilidade de outras nações e principalmente também do cidadão, das pessoas comuns, porque elas são as mais afetadas. Se o cidadão comum não se cuidar, ele vai sofrer alguma doença. Isso é o que está acontecendo agora com o coronavírus. Para que você saiba, hoje é dia 16 de março, nós estamos gravando agora às 11h48. Nesse exato momento, o corona já chegou a 110 países, nós temos já 120 mil infectados mundialmente e temos mais de 4 mil mortos. São dados alarmantes e nós precisamos entender um pouquinho mais como funciona essa questão de pandemia, como funciona essa questão de propagação do vírus, para que a gente possa se prevenir melhor. Vamos lá. Você precisa entender como funcionou o comportamento da humanidade ao longo dos anos. Se nós voltarmos um pouco no passado, o Brasil foi fundado em 1500. Em 1500, a população mundial era apenas de 318 milhões de habitantes, isso a nível mundial. Isso no século XV, 1500. No século XIX, com a chegada do capitalismo, no século XIX, com a chegada da Revolução Industrial, esse número passou para mais de 4 bilhões de pessoas. Depois do capitalismo, depois da Revolução Industrial, 4 bilhões de pessoas. E hoje, agora, século XX, nós já estamos em quase 8 bilhões de pessoas. Então, você vê que ao longo da história, houve uma subida no número de pessoas no mundo. Consequentemente, outrora, a locomoção dessas pessoas era uma locomoção mais restrita a países e com o desenvolvimento de aviões, de portos, de estradas. Hoje o mundo ele é muito mais integrado, nós temos uma população que se mexe muito. Consequentemente, também fica mais fácil que uma doença seja exportada de uma nação para outra nação. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós já tivemos doenças como cólera, nós já tivemos tuberculose, varíola, nós já tivemos febre amarela, nós já tivemos surto de sarampo, malária, AIDS, ou seja, já tivemos diversos tipos de doenças que já afetaram muito a humanidade. Ou seja, os vírus estão por aí e estão matando as pessoas. Porém, algumas dessas doenças se tornaram epidemias, foram mais graves. Já tivemos também algumas pandemias também. As maiores pandemias foi, primeiramente, a peste negra, no século XIII, onde a peste negra, o que chama a atenção, principalmente é a quantidade de mortos, que naquela época teve-se um total de 50 milhões de pessoas que foram afetadas na região da Europa e da Ásia. Durou do ano de 1333 até 1351 e ficou conhecida como castigo divino. As pessoas acreditavam que era um castigo de Deus devido às práticas pecaminosas do povo. Nesse período ficou conhecido como um castigo divino, mas que na verdade era uma questão de higiene, na verdade era uma questão de cuidado com o saneamento básico. A doença era propagada através dos ratos, para ser mais exato, através da pulga que mordia os ratos e depois mordia os seres humanos quando os ratos vinham a falecer. E ficou interessante também como que os médicos eles caminhavam, as máscaras que eles utilizavam, trem meio bicudo, ser meio estranho, como você está vendo aí na imagem, era para evitar o cheiro dos corpos humanos. Então, que você venha a conhecer
a história como funcionava a peste negra. Depois da peste negra, que matou 50 milhões de pessoas no século XIII, nós tivemos também a gripe espanhola, que foi a pior de todas as pandemias, isso já agora no século XIX, para ser mais exato, no ano de 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, e ela se espalhou mundialmente porque os soldados que estavam voltando para seus países voltaram com a gripe espanhola, com esse vírus, né, que era um vírus similar ao H1N1, e eles voltaram para os seus países e espalharam mundialmente esse vírus. Foi a primeira vez em que os vírus, as pandemias, saíram de continentes e ganharam o globo, porque nessa época, em 1919, a nação, o mundo, o país, o planeta já era muito mais desenvolvido em questão de transporte entre pessoas, e nessa fase da gripe espanhola, essa pandemia matou 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Muito grave. Recentemente, agora também, já no ano de 2000, para ser exato, em 2009, nós tivemos a gripe suína. A gripe suína foi uma pandemia também que, ao todo, atingiu 187 países. 187 países e matou mais de 300 mil pessoas. Ela matou uma quantidade menor de pessoas, mas ela atingiu um número maior de países. Quando você olha, faz essa cronologia de tempo, você vê que os vírus, as pandemias, elas começam a atingir uma escala global cada vez maior. Isso agora em 2009, recentemente, e consequentemente matou muita gente, 300 mil pessoas, sendo 2 mil pessoas aqui no Brasil. E agora, recentemente, temos uma pandemia de coronavírus. Coronavírus que surgiu lá na China em dezembro do ano passado, em 2019, e já atingiu 110 países, 120 mil pessoas infectadas, já matou 4 mil pessoas. 110 países, ou seja, ele está em expansão, assim como a gripe suína que chegou a 187, ele chegou em 110, então existe uma possibilidade de expandir mais ainda, e o que nós podemos fazer é nos prevenir para que a gente não venha pegar esse vírus. Esse vírus tem algumas similaridades com o último vírus da gripe suína, o H1N1, que é o que? Ele se expande geograficamente, ele também é um vírus que pega através de gripe, de tosse, de espirro, de contato com algumas superfícies que estejam contaminadas, são vírus semelhantes, porém o vírus suíno ele era muito mais letal. Isso é preocupante porque as pessoas aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, não estão levando a sério os cuidados para prevenção do vírus, do coronavírus, porque você tem que evitar aglomerações. Nós vimos recentemente, no dia de ontem, que muitas pessoas pelo Brasil inteiro não estão tão preocupadas com o vírus, talvez pelo fato dele não ter a letalidade que a gripe suína tinha. Outro grande problema quanto ao gripe coronavírus é que ele tem um espaço de incubação muito grande, de 1 a 17 dias. Diferente do gripe suína, que o tempo de incubação era de 1 a 5 dias, ou seja, com 2, 3 dias você já sabia que você já ia se tratar. Agora no corona não, a pessoa só sabe que está com vírus depois de 10, 12 dias. E depois de 10 dias, meu filho, você já caminhou metade do planeta, você já veio para cá, para lá. Então, assim, esse vírus ele tem um poder de se multiplicar muito maior, ele tem um poder de espalhar, porque as pessoas não percebem que estão infectadas. Até elas perceberem que estão infectadas, elas já correm o risco de ter transmitido esse vírus para muitas pessoas. Outra coisa interessante também é que no último surto, na última pandemia da gripe suína, a humanidade conseguiu produzir uma vacina. E agora nós ainda não temos vacina para o coronavírus. Então, para o coronavírus. Então, como nós ainda não desenvolvemos uma vacina, então ainda pode demorar um certo tempo para que venhamos chegar a desenvolver essa vacina. E essa questão dessa vacina também, ela é um fato que me preocupa, porque o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Vamos imaginar que essa vacina venha a um custo de R$10. Beleza. Significaria que se o Brasil gastasse aí 2 bilhões de reais, ele já conseguiria imunizar todo o Brasil inteiro. Beleza.
Mas e se esse custo dessa vacina vier a R$50, R$100? Será que nós vamos ter grana para poder imunizar todo o Brasil? E os países que são muito populosos, como a China e a Índia, que juntas somam 2,7 bilhões de pessoas, será que esses países vão querer gastar toda essa grana para poder imunizar os seus habitantes? Enfim, é um assunto delicado, né? O que você pode fazer? Você pode se prevenir para não pegar este vírus infernal. Você pode se prevenir para não pegar essa doença. Você pode se prevenir, você e a sua família, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerações, evitar sair de casa, evitar ficar com pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas. Enfim, você pode se prevenir e com isso você pode salvar a sua família. É isso. Se você gostou do vídeo, fica conosco, curte a página, dá um like, deixa seu joinha, compartilha, se inscreve no canal aí. É isso. Grande abraço.